Olá, boa noite. Conforme combinado, vamos iniciar hoje a nova disciplina Clínica Médica, tá? A Clínica Médica, eu realizei um resumo para vocês, porque eu vou enviar para vocês ainda hoje também a apostila, vocês leiam a apostila. Tem muita coisa que está um pouco, não é repetido, mas são conteúdos semelhantes da introdução e fundamentos de enfermagem, tá? Então, a maioria de vocês já estão no estágio, né? Já tem uma grande parte dessa turma que está estagiando. Vocês irão conhecer a clínica médica, tá? A clínica médica aqui no hospital é lá no posto 2. É o que nós praticamos tudo sobre a clínica médica, tá? Então, nós vamos falar porque é de suma importância, porque nós temos um grande número de paciente na clínica médica, tá? E que nós tratamos. E nós iremos conhecer algumas doenças que são tratadas lá na clínica médica. Lá que vai ser tratada esse tipo de doença. Aí eu vou falar para vocês, a gente vai falar bem, né, de maneira mais rápido para vocês conseguir, para a gente conseguir terminar esse nosso conteúdo logo, tá bom? O que iremos ver e analisar os sistemas cardiovascular, respiratório e endócrino. Cardiovascular, a gente vê o tempo todo, a gente trata o tempo todo de hipertensão arterial, nós tratamos o tempo todo de problemas cardíacos, insuficiência cardíaca congestiva, né? De várias doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular, lá na clínica médica. Respiratório, pneumonia, DPOC, várias doenças crônicas são do sistema respiratório. E o endócrino também. Quantos pacientes de diabetes mellitus têm internado na clínica médica todos os dias? Então, nós iremos ver, né, e analisar esse sistema na nossa disciplina, tá? O que é clínica médica? Tá? Eu quero que vocês entendam, é a especialidade médica que trata de pacientes adultos. Então, é especificamente para quem já está participando do estágio, para quem ainda não está, já fique sabendo. É a assistência prestada lá no posto 2, que é a clínica médica, tá? Então, vocês podem notar, quem já passou para o posto 2, é um grande fluxo, uma grande quantidade de pacientes internados, tá? Clínica médica no Brasil também conhecida como medicina interna. Então, a medicina é dentro do hospital, é medicina interna, tá? A clínica médica é tratada dentro do hospital. Patologia dos sistemas cardiovascular, então a gente vai conhecer, como eu disse para vocês, algumas patologias do sistema cardiovascular, respiratório, endócrino, urinário, digestivo e nervoso, que tratamos lá na clínica médica. Com o objetivo de identificar os cuidados de enfermagem nas principais patologias de cada sistema, tá? Como eu já disse para vocês, então a gente vai identificar quais são os nossos principais cuidados? Qual o cuidado que nós temos que ter com o paciente diabético? Qual o cuidado que nós temos que ter com o paciente com doença pulmonar, né? Que é o DPOC, crônica, né? Obstrutiva crônica, sendo abordado de acordo com a sua fisiopatologia, sinais e sintomas, tratamento, diagnóstico e os cuidados de enfermagem, tá? Então, por exemplo, com diabetes mellitus, a gente tem que atentar, né, a verificação da glicemia capilar, né, nos horários corretos, prescritos pelo médico. Nós teremos que aprender a administrar as insulinas, né, por exemplo, no DPOC, né, que é a doença pulmonar, teremos que monitorar esse oxigênio nesse paciente. Então, assim, isso é os cuidados de enfermagem que a gente vai prestar nesse paciente lá na clínica médica, tá? Esse é o objetivo da nossa disciplina. Sistema cardiovascular, né? É o nosso coração, né? O nosso sistema cardiovascular é o coração, as veias, né? Que tem várias doenças relacionadas ao coração. As doenças de atenção, são duas doenças que acometem muito, a aterosclerose e a arteriosclerose. Nós vamos falar de cada uma delas, tá? Porque está lá na clínica médica e às vezes a gente não conhece essas doenças, tá? Aterosclerose
formação de placas de ateroma sobre a parede das artérias. São as placas, né? Aqui está a artéria normal, circulação sanguínea, placa aterosclerótica. E as artérias com placa. É um colesterol alto, acomete, né, a aterosclerose, que está cheia de placas de gordura, né, placas de ateroma lá na parede das artérias. E acomete o coração. E nós iremos tratar esse paciente lá na clínica médica. Doença degenerativa da artéria devido à destruição das fibras musculares lisas e das fibras elásticas que a constitui, levando a um endurecimento da parede arterial, produzido por hipertensão arterial, tá? De longa duração ou pelo aumento da idade. Então, com o tempo, né, a arteriosclerose, ela provoca esse paciente hipertenso crônico, vai obstruindo, vai atrofiando, né, e vai enchendo de ateroma. Isso é uma doença que nós tratamos lá na clínica médica, tá? É uma doença da cardiovascular. Sinais e sintomas. Você geralmente não tem sintoma de aterosclerose, até uma artéria ser estreita ou obstruída, que vai provocar um AVC, um infarto agudo do miocárdio, quando a artéria se obstrui, tá? Que ela não pode fornecer sangue suficiente para os seus órgãos e tecidos. Você vai ter qualquer acometimento e vai levar esse paciente a chegar a ser tratado lá na clínica. Às vezes é um coágulo de sangue completamente bloqueia o fluxo de sangue, ou até mesmo quebra distante e pode desencadear um ataque cardíaco ou derrame, né? O ataque cardíaco é um infarto agudo do miocárdio e o derrame é um acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá? Sintomas da aterosclerose dependem de quais artérias são afetadas. Nas artérias do coração, sintomas: dor no peito, opressão, que é o que nós chamamos de angina. Temos muito paciente que chega na unidade e vai para a internação com angina. Nas artérias, levando a seu cérebro sinais e sintomas: dormência, surdo ou fraqueza nos braços ou perna, dificuldade para falar ou arrastada, ou inclinando-se aos músculos de um rosto, tá? Que é um AVC acomete isso, né? E sinais de um ataque isquêmico transitório, que se não tratado pode progredir para um AVC, um acidente vascular cerebral, tá? Nas artérias, seus braços e pernas, sintomas: doença arterial periférica. Isso nós estamos falando das artérias do sistema cardiovascular, tá, gente? Tais como dor nas pernas ao caminhar. Nas artérias levadas a seus rins, sintomas: hipertensão arterial, né, a pressão vai subir, e insuficiência renal. Hoje mesmo eu tô com um paciente lá no hospital que ele aparentemente não tem nada, mas está com insuficiência renal aguda e vai evoluir para hemodiálise só porque ele é hipertenso, tá? Então deu acometimento nos rins desse paciente. Nas artérias levando os seus órgãos genitais, você pode ter dificuldade em fazer sexo, né? Às vezes, a aterosclerose pode causar disfunção erétil, principalmente em homens. Em mulheres, pressão arterial elevada pode reduzir o fluxo sanguíneo para a vagina, tornando o sexo menos prazeroso. Então, acomete muito, né, as pessoas essas doenças do aparelho cardiovascular. Diagnóstico. Diagnosticada com a ocorrência das complicações, os estudos úteis para avaliar o grau da doença são ultrassonografia e as tomografias e as arteriografias, que é a tomografia das artérias, tá? Pela tomografia, vai realizar o diagnóstico quais as artérias que estão com obstrução para o tratamento, tá? E essas doenças são iniciadas lá na clínica médica. Tratamento, prevenção, deve-se reduzir os fatores de risco: a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, dieta com baixo teor de gordura e sal, geralmente realizar a prescrição de medicamento para reduzir o nível de colesterol no sangue. E doses baixas de aspirina servem para reduzir o risco de formação de coágulos, tá? Aqui está a imagem, né? Localizado nas artérias coronárias, realiza-se uma angioplastia. Quando acomete esse paciente, né, esse
IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, evolui, né, para angioplastia, tá? Nos casos de obstruções da artéria carótida, pode ser realizada uma remoção da placa também por cirurgia. Conforme o local da obstrução, terá que ser cirúrgico, certo? Quais são os cuidados de enfermagem para esse paciente que chega lá na unidade acometido por essas doenças? Repouso absoluto no leito, evitando movimentos bruscos. Oxigenoterapia constante umidificado. Verificar sinais vitais de 2 em 2 horas ou conforme prescrição médica, observando alterações nos mesmos, arritmia ou choque cardiogênico. Controle hídrico rigoroso, muito líquido, muito soro. Evitar sobrecarga cardíaca, prestar cuidado de higiene no leito, administrar medicamento prescrito, manter o ambiente tranquilo. Tá? O paciente cardiopata tem que manter o ambiente tranquilo. Orientar os familiares e evitar conversa excessiva e assuntos desagradáveis. Isso é para vocês entenderem os bons modos do profissional na clínica médica para enquanto estar tratando dessas doenças que nós estamos falando agora, das doenças cardiovasculares. Orientar o paciente para a alta, evitar alimentos ricos em carboidratos e gorduras, bebidas alcoólicas, fumo e café, repouso relativo no primeiro 8, 12 semanas, retomando gradativamente a vida normal, manter a tranquilidade emocional, o equilíbrio entre sono, repouso e atividade física, evitando excesso, procurar o hospital se ocorrerem sintomas de recidiva. O que é recidiva? Os sintomas novamente desta doença, tá? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar da angina, tá? Que é uma doença também cardiovascular, tá? Que essas doenças é a que chega lá na clínica médica. Tenham uma boa noite. Eu vou enviar para vocês a apostila hoje e esse material para vocês estudarem em casa para a gente acelerar e conseguir terminar junto essas duas disciplinas. Boa noite, tchau, tchau. Até a próxima aula.